Coração entra em campo com Mirassol. É o verde, amarelo e branco, raça e futebol. A sensação do Campeonato Brasileiro na Série A, Rafael Guanais e seu exército amarelo. É a sensação. E o João Paulo Capelanes conversou, sabe com quem? Com o Paulinho, ex-Corinthians, hoje o gerente de futebol do Mirassol. Diga lá, Capelanes. Maravilha, de volta na nossa programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com um bate-papo exclusivo com um cara que dentro de campo jogou muita bola, craque da posição, fora, já está se demonstrando um craque como dirigente, e a campanha do Mirassol é coisa que eu acho que daqui 200 anos a gente já tem que sentar de novo, estudar e entender, porque realmente é um momento mágico que a cidade vive, que o clube vive, que o time vive e que esse cara vive. Exclusivo Paulinho conosco. Você tá bom, Paulinho? Um abraço pra você. Tudo bem, Capelão? Prazer todo meu estar aqui contigo nessa conversa e, como você falou, né, vivendo todo esse momento especial, esse momento magnífico que o Mirassol vem vivendo, e a gente ainda indo em busca dos nossos objetivos dentro da competição. E são muitos objetivos se a gente for pensar, porque assim, se tudo der errado, que não vai acontecer, vocês pelo menos estão na Sul-Americana, mas eu tenho certeza que vocês vão jogar Libertadores, que é uma coisa que, eu não vou mentir, Paulinho, eu não vou fazer média contigo não. Quando começou o Campeonato Brasileiro, aquelas previsões que os jornalistas adoram fazer e sempre erram, no meu caso eu sempre erro, eu falei, pô, rapaziada, acho que o Mirassol, pô, primeiro ano na Série A, se eu tivesse que listar os 4 rebaixados, eu colocaria o Mirassol. E eu coloquei o Mirassol. E que bom que vocês estão queimando a língua de todo mundo. E parabéns por essa campanha, que é um trabalho sério, transparente, honesto, correto e exemplar para todos os outros dirigentes. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa campanha, cara. Só eu e boa parte da galera que ficou surpresa com esse momento de vocês, com essa campanha pela primeira vez da Série A, ou de certa forma, quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala assim, caramba, velho, tá muito bom, é melhor do que eu esperava, hein, Paulinho? Bom, Capelão, eu acho que, assim, é óbvio que no início você tem muitas dúvidas, né? Como será o ano, o Mirassol pela primeira vez aí disputando uma Série A do Campeonato Brasileiro, onde, como você colocou, muitos achavam realmente que o Mirassol era um dos candidatos a ser rebaixado, mas nós sabemos como o futebol é, né? Então nós temos vários exemplos também no futebol mundial, então em algum momento aí a gente erra no futebol, né? E que faz parte também, acho que isso não é uma situação como você colocou para mim, né? Pô, Paulinho, eu mesmo achei que seria assim, rebaixado, etc., um dos candidatos. Mas assim, eu não enxergo de uma forma negativa, porque faz parte do jogo, faz parte do processo, né? E cada um tem a sua opinião. Mas o que eu tenho a falar é que o trabalho aqui é com muita seriedade, é com muita lealdade. Eu acho que isso é uma coisa que eu sou um cara que eu sou muito verdadeiro com os atletas, com comissão técnica. Então, obviamente que tem a minha forma de abordar todos eles. Sou um cara que respeito e falo com muita educação com todos eles, seja lá qual for o membro da comissão técnica, ou que seja cozinheiro, ou que seja nutricionista. Eu acho que todos vocês aí, ou a maioria de vocês, conhecem a minha índole, o meu caráter, então sabe da forma que eu gosto de trabalhar, e agora como dirigente eu acho que mais ainda tem que dar o exemplo. Então acho que a gente, como nós colocamos aqui internamente, estamos vivendo um sonho e um sonho lindo, né? Onde temos as nossas ambições na competição ainda, que é classificar assim para uma Libertadores. Como você falou, se der tudo ruim, nós estamos numa Sul-Americana, mas o nosso objetivo realmente é defender o nosso curso para que o ano que vem nós possamos aí disputar uma Libertadores. Não, assim, a campanha do Mirassol, gente, você que está ouvindo, você que está assistindo aqui a nossa programação, é uma coisa assustadora de forma positiva. Gente, o Mirassol é o único paulista a conseguir vencer o Palmeiras, que foi inclusive recentemente. E assim, quando eu falei, acho que como uma boa parte da galera falou, poxa vida, primeira vez a Série A, o Mirassol certamente terá dificuldades. Porque assim, né, Paulinho, a Série B da temporada passada, que vocês fizeram uma campanha incrível também, conquistando esse acesso, eu acho que transmitiu uma boa parte dos jogos do Mirassol. Só que uma coisa é você disputar a Série B com um tipo de orçamento, outra coisa é jogar uma Série A.
E se eu não estou equivocado, pelo que eu andei estudando aqui, até acompanhando algumas outras entrevistas de membros do Mirassol, pô, uma folha salarial mensal de 4 milhões. E aí vocês estão aqui, batendo de frente com times que têm folhas de 20, 25, 30, 35 milhões. Cara, assim, não tem nem o que falar. Não tem nem, assim, só parabenizar realmente, porque isso até é uma opinião minha. Quando você vê o time se formando, muitos jogadores que certamente seriam preteridos em outros times e que caberiam naquele momento no Mirassol, ornaram com o trabalho do Guanais, o trabalho de vocês, dirigentes. E assim, como explicar o futebol? Não é uma ciência exata, né? Ornou tudo bonitinho com um trabalho sério. E aí deu no que deu. Bom, você falou tudo, né, Gabriel? O futebol não é uma ciência exata, não. Obviamente que a parte de orçamento, ela faz muita diferença no futebol. Mas aqui dentro nós sempre adotamos uma linha, uma conduta de trabalho de que nós tínhamos que ter aqui os guerreiros, né? Porque seria dessa forma que nós iríamos alcançar os nossos objetivos dentro da competição. E realmente nós temos. Porém, além dos nossos guerreiros, nós temos convicção no nosso trabalho, nós temos coragem de fazer o que nós estamos fazendo na competição. Independente do resultado, nós sempre colocamos aqui que nós temos que ter a nossa filosofia, a metodologia de trabalho e temos que exercer ela dentro do campo, né? Independente do resultado. E isso vem acontecendo de uma forma positiva. Tem alguns jogos que pode acontecer um resultado negativo? Pode, e faz parte do processo. Porém, nós nunca vamos deixar de fazer o que nós sempre treinamos, né? Como o professor Guanais passa para os atletas, a filosofia, a forma que ele gosta de jogar, a forma que ele gosta que a equipe se comporte, perdendo, empatando ou ganhando. Então, assim, é a nossa convicção e o trabalho sério que todos têm aqui. Estamos em contato com o Paulinho, o cara que comanda o departamento de futebol do Mirassol, uma campanha irretocável, ídolo da fiel torcida corintiana, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, quer dizer, o cara tem história para contar. Ô Paulinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de pressão, porque você que jogou em grandes clubes, seleção, você carregou uma pressão gigantesca nas costas durante décadas. E nesse meio de semana a gente teve a possibilidade, o privilégio até de bater um papo com o Reinaldo, tá jogando demais. O Reinaldo para mim é o lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro fácil, não só pelos gols, nível de atuação, tá gastando a bola. E ele falou sobre o momento de ser mais leve, mais tranquilo, você jogar num time que talvez não tenha aquela torcida de massa, por mais que tenha também, obviamente, uma quantidade que exige uma performance interessante, que está lá presente no estádio, mas não é como jogar com umas torcidas de massa que você estava acostumado. Mas ele falou sobre ter pressão também. Como é que funciona essa questão que você tem que administrar? Porque tem muita gente que pensa assim, jogar no Mirassol é teta, é fácil, no Bragantino também, não tem pressão, a torcida não cobra. Como é que funciona e como que você recebe esse tipo de coisa no dia a dia daí? Olha, pressão ela existe na maioria dos lugares. Pode ser que seja uma pressão diferente de outros clubes, pode ser, mas não deixa de ter pressão. O primeiro de tudo, existe a pressão nós com nós mesmos, né? Então, atletas com ele, às vezes você pegar os atletas, se fosse o caso, não aconteceu, mas você pega talvez uma situação de pegar uma série de resultados negativos, né? O como o atleta se sente, o como que ele vai trabalhar no dia seguinte, o como que ele vai exercer a sessão de treinamento no dia seguinte. Ele vai estar bem? Não vai? Então, assim, a pressão ela pode ser realmente diferente, porém a pressão no futebol ela nunca deixa de existir, né? Então aqui em alguns momentos eu sou um cara que eu já falei que eu não sou muito de reunião, sou muito um cara de pegar individualmente e colocar os pontos que eu acho para os atletas, ou uma vez ou outra aí você pegar 4, 5 atletas para conversar sobre algum assunto. Mas assim, a pressão, primeiro de tudo, é a importância, eles têm eles com ele mesmo. Então isso já é um ponto positivo e nós aqui que estamos gerindo tudo isso, né? Eu acho que se as coisas tivessem tomado também um outro rumo de resultados negativos, é nós mesmos que temos que nos cobrarmos, né? Pelo nosso trabalho, será que o dia a dia está sendo bom? Será que o dia a dia está sendo saudável, está sendo leve? Será que nós não estamos errando em alguns pontos na dinâmica do dia a dia, na sessão de treino? Então, são muitas coisas envolvidas e relacionadas à pressão. Mas entendo que realmente em alguns lugares pode ter
mais pressão do que o Mirassol, mas também não deixa de ter. Perfeito. Eu queria abordar um tema agora, Paulinho, contigo, que eu acho que vocês já estão meio calejados de tanto que vocês já trataram sobre esse tema, mas acho que é importante ressaltar mais uma vez para quem está assistindo aqui, ouvindo a gente, que é sobre a questão dos estrangeiros. O Mirassol, ele é o único time do Campeonato Brasileiro da Série A que não tem nenhum estrangeiro no seu elenco. E chama atenção por quê? Porque vocês fazem uma rota diferente de praticamente todos os clubes que jogam a mesma divisão. A gente sabe que tem muito clube quebrado, que é difícil muitas vezes revelar, tem muita gente com rabo preso com empresário no futebol, aí você tem que ir para um outro centro que você talvez consiga contratar um cara por um preço melhor e você tenha condições de pagar, e muitos não pagam, né? Mas eu queria que você falasse sobre esse tema, cara. Você que já foi um estrangeiro um dia, você que já dividiu o vestiário com vários estrangeiros, queria que você pudesse abordar também essa questão de planejamento, o porquê do Mirassol não ter nenhum estrangeiro no seu atual elenco. Olha, Capilano, é que, assim, sobre essa questão do estrangeiro, realmente é uma coisa muito curiosa, né, para todos, mas, assim, não tem nada de especial para que nós não tenhamos um estrangeiro no elenco, né? Então, nós recebemos aqui diversos materiais de atletas, os nossos analistas aqui recebem vários materiais, mas talvez esses que nós recebemos não se encaixem no perfil do clube, né? Isso não significa que pode ter futuramente, né? Pode sim, mas esse ano e os outros anos, porque a gente fala muito da gestão do Mirassol agora, né, numa Série A, mas a gestão do Mirassol já vem sendo feita há muitos anos atrás, né, pelo Júnior Antunes, com o presidente Edson. Então eles vêm fazendo isso com maestria, né? Só que agora numa Série A as coisas são maiores, né, os holofotes voltados para cá, mas a questão do estrangeiro é isso. Eu acho que durante todos esses anos, né, quando eu não estava aqui, a diretoria também não via, não enxergava que esses atletas estrangeiros que eles acabam recebiam de materiais, talvez não se encaixem no perfil do clube, e desde a minha chegada também nós recebemos diversos materiais, mas nenhum deles nós enxergamos que seria realmente uma peça para que poderia nos ajudarmos aqui na competição. Não que esteja fazendo falta também, porque o Mirassol tem uma campanha irretocável. É muito legal também que a gente possa, assim, nada contra os estrangeiros, porque aí semana passada deu uma dor de cabeça gigantesca, né? Mas é legal você ver também um time com atletas brasileiros, com uma molecada boa aparecendo também, a campanha que vocês estão fazendo. Eu falei de molecada, Paulinho, eu queria falar agora de um cara que, assim, eu não tenho dúvida que você tem uma amizade, que você é fã dele como pessoa, como um ex-jogador agora, que é o Renato Augusto, né? O Renato Augusto deu uma entrevista recentemente falando que você o convidou para encerrar a carreira no Mirassol. Pô, ia ser fantástico, ia ser sensacional. Por que não rolou, Paulinho? Não, na verdade eu entendi muito bem o Renato, no sentido que ele estava em um processo ali bem complicado, né? E aí passamos por diversos anos juntos, né? Jogando, atuando, uma amizade muito grande. E aí ele estava num momento delicado da vida dele. E eu passei por isso ano passado, né? Eu paro de jogar em junho e eu passo quase 6 meses aí terminando os meus estudos, né? Então é um momento de transição, só que eu já estava praticamente decidido no que eu iria exercer pós-futebol, pós-carreira. E aí conversei com o Renato um pouco, então houve aquela indecisão dele, se vai continuar jogando, se não vai. Eu falei, cara, eu fui o primeiro a falar para ele, irmão, acho que o melhor assim fazer, dar o tempo para você, para tua família, e aí daqui um mês e meio, você ainda consegue definir, né, sua situação, se você vai continuar jogando, se você vai começar a estudar e se preparar para a função que você vai querer exercer no futuro. Então ali eu falei assim, mas fica à vontade, viu? As portas estão abertas, pode ficar à vontade, qualquer coisa é só me chamar, mas eu acho que independente de qualquer coisa, eu sei o que ele estava passando naquele momento, entendo muito bem, sei como que é, e ele precisaria realmente do tempo para a família. E aí agora sim decidido aí, vamos ver o que ele vai aprontar agora. Vamos aguardar. O Paulinho, eu até queria pegar a sua experiência, que é o seguinte, o momento do Mirassol, mais uma vez, eu faço questão de repetir aqui, porque a gente aqui, pelo menos, não é ser bairrista, pô, mas é legal, o futebol de São Paulo tá cada vez mais forte. Pô, você vê o Mirassol, você vê o Bragantino, os 4 grandes de São Paulo, com o Santos meio caindo pelas tabelas aí, não sei se fica na Série A, vai pra Série B de novo, mas assim, é muito legal a gente ver o interior de São Paulo cada vez mais forte, né? Porque querendo ou não, é a nossa cultura, a nossa raiz.
Quantos times que revelaram grandes jogadores, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro e seleção. O momento é incrível do Mirassol. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O Mirassol vai jogar Libertadores temporada que vem. Isso aí tá muito próximo de acontecer e só um hecatombe para não rolar. Você tem o apelo, que é o clube estruturado, o clima do dia a dia maravilhoso, o momento é incrível e os jogadores bem adaptados. Aí eu te faço uma pergunta. O Mirassol, obviamente, pela campanha, vai ser assediado no final do ano. O próprio Reinaldo falou, meu contrato aqui já disse que eu renovo meu vínculo aqui automaticamente com a permanência e tal. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Vem aí, vamos dar um exemplo, vamos falar a verdade aqui. Vem um Corinthians, vem um Palmeiras, vem um Flamengo, sei lá eu. E você tem a dificuldade de muitas vezes ter a manutenção da base, do time. Como trabalhar isso nessa reta final de temporada para não perder jogadores, não perder esse pilar, essa base que tem o Mirassol hoje? A mesma forma que nós tivemos para trazê-los, né? O poder de convencimento. Então existe muitas coisas que nós colocamos à frente no Mirassol, né? Então existe um projeto com uma seriedade incrível, existe um ambiente muito saudável, leve, mas só isso não nos leva ao topo onde nós estamos agora. O que leva também é a verdade, é a lealdade, né? É ser verdadeiro um com o outro. Então tudo isso é um contexto geral, que internamente todos eles entendem, todos eles sabem como que são os processos aqui dentro. Então assim, os assédios, eles vão acontecer, né? Eles podem acontecer, porém é a forma que nós vamos conduzir, né? Se acontecer, nós vamos tentar conversar com o atleta, vamos conversar com o atleta, com o representante, entender no contexto geral. E assim, o Mirassol, e não é por eu cheguei agora e já entendi perfeitamente os processos como eram antes, e eu só dei continuidade porque eu vim aqui só para somar, né? Então assim, não vai ser um clube, se aparecer uma proposta para algum atleta, obviamente nós vamos tentar conversar, porque a nossa vontade é que ele permaneça, mas a gente vai escutar a vontade do atleta também. Então isso nós temos que escutar, porque às vezes existe um desejo, uma vontade, um desafio, um outro desafio que o atleta pode aceitar, mas nós vamos sempre trabalhar para que ele permaneça, porque também é um ano mágico, será um ano diferente, será um ano melhor do que esse ano ainda, se Deus quiser. Então assim, tem muitas coisas, e isso para mim, muita gente fala, como gerir isso? Cara, é gerir com verdade. Acho que não tem que ficar, o poder de convencimento, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser direto. Você tem isso, e aqui o projeto do Mirassol é esse, para você performar, para você trabalhar, nós temos ambições, nós temos projeções maiores ainda do que isso. Então, eu acho que isso é de um poder de convencimento, e isso, eu acho que se todos estiverem na mesma página, eu acho que isso pode ser conduzido da melhor maneira possível. Perfeito, estamos em contato com o Paulinho, ídolo da fiel torcida, jogador que passou por seleção mundialista e hoje comandando, fazendo um trabalho irretocável no Mirassol, conversando com exclusividade conosco. Paulinho, eu queria que você falasse com a sua experiência, cara, sobre um tema insuportável, mas eu tenho que te perguntar isso, cara. Arbitragem do futebol brasileiro. Você nunca foi um cara polêmico, nunca foi um cara de confusão, dentro e fora de campo, sempre foi um cara tranquilo. Só que eu percebo que, assim, a boleirada também mudou. Você até outro dia estava literalmente jogando, estava dentro das 4 linhas, e a gente percebe que o jogador de futebol, o brasileiro especificamente falando, ele parece que cada dia mais ele está mais irritado, mais incomodado, mais pistola com a arbitragem. E não é para menos que nós vemos aí erros absurdos a cada temporada. Como é que você está enxergando o atual momento da arbitragem agora fora de campo? Olha, eu falo por mim, eu sou um dos caras que converso muito com o Rodrigo Sintra, com o Marcelo Vandassi. As partidas do Mirassol, todas as partidas, eu desço no intervalo vestiário da minha equipe. Normalmente espero ali no túnel para saber se vai acontecer alguma coisa, se vai haver algum debate com a arbitragem. E infelizmente, muitas das vezes ela acontece sim. Eu nunca fui realmente um cara que tive polêmicas com ninguém. Com a arbitragem esse ano eu tive um momento em um jogo, e aí foi conversado, e eu também tenho que assumir o meu erro. Foi conversado, foi ajustado, só que assim, isso é uma em 12 meses, né? Mas a minha forma de abordar a arbitragem é uma forma muito verdadeira
mas muito educado. Eu entendo quando você fala que hoje o atleta, a comissão técnica, presidente, dirigente, a forma que aborda a arbitragem, às vezes é muito agressiva, né? Então, eu acho que se não houver um equilíbrio dos dois lados, vai ficar muito difícil. E eu falo isso com muita clareza, porque eu já falei isso para o Rodrigo Sintra, né, pessoalmente. Converso aqui internamente com algumas pessoas do clube, para que a gente possa realmente tentar encontrar um equilíbrio entre arbitragem e clubes, sabe? Só que também eu enxergo o lado também, esse nosso lado, porque está havendo muitas das situações que não tem diálogo com a arbitragem. Então, assim, o jogo, vou pegar um exemplo, tá? O jogo nosso contra o Botafogo, né? Que nós poderíamos ter virado o jogo lá no Engenhão de 4-3. O Rodrigo Sintra estava no jogo, ele estava no campo fazendo o jogo, aconteceu o pênalti para o Mirassol, acabou o jogo, ele falou, garantiu para mim que não foi pênalti. Eu virei para ele com toda a educação, falei, Rodrigo, hoje nós não vamos falar sobre o lance. Amanhã pela manhã eu vou assistir o lance novamente e vamos conversar. Eu não precisei falar com o Rodrigo, porque todo mundo viu que foi pênalti, e pela regra e pela lei é pênalti. Então, assim, imagine eu como um dirigente, se eu quisesse fazer um debate com o Rodrigo Sintra no dia do jogo. No dia do jogo não é um local propício. Cabeça então, quente ainda, né? Isso aí vai de pessoas para pessoa. Não sei se também outras pessoas teriam esse discernimento que eu tive de fazer essa abordagem no Rodrigo. Mas eu acho assim, está tendo também essa reação toda desse nosso lado aqui de clube, porque vem acontecendo muitos erros. Mas eu entendo o lado da arbitragem também, que nem o último jogo do Palmeiras foi um fato, e eu até conversei com uma pessoa também da imprensa, né, que colocou uma matéria de que eu e o Júnior Antunes estávamos pressionando o Flávio no túnel. Muito pelo contrário. Eu só fiz uma pergunta para ele assim, para esse repórter, né? Você sabe, porque ele falou que eu de vez em quando descia no túnel, e quando eu descia ali era para pressionar. Aí eu falei assim, você sabe que eu desço no túnel todos os jogos ou não? Em casa e fora? Então, assim, às vezes também eles alimentam umas coisas, e eu falei para ele, se você quer saber de alguma coisa, cara, liga pro clube. Porque o que você está dando agora é mentiroso. Você não pode fazer isso. Já está da forma que está, e você vai alimentando as coisas ainda para ficar pior. Então, assim, são coisas que se nós não tiver um equilíbrio muito grande, emocional, psicólogo, vai ficar difícil a gente trabalhar. E eles também melhorarem a arbitragem. Então, assim, tem esse equívoco desse lado aqui, mas também existiram muitos erros ao decorrer do ano de arbitragem, onde o que nós temos que fazer? Tentar melhorar e equilibrar para que seja uma arbitragem melhor. Só que isso também eu concordo agora. Eles também, foi a reunião que houve na CBF, que precisa profissionalizar. Você precisa dar condição para o árbitro. Você precisa, né, e eu fui um que coloquei, você precisa dar condição, depois de jogo esse cara precisa recuperar, precisa ter psicólogo, precisa ter nutrição. Então é uma série de coisas envolvidas, né? Então isso é um assunto que a gente poderia ficar falando aqui, mas é mais ou menos um resumo do que eu, Paulinho, mesmo estou participando aí ativamente desse processo de arbitragem. Que bom ouvir isso. Você foi na reunião, você estava presente então, Paulinho? Então, e eu fiz uma crítica nesse meio de semana que eu achei um cúmulo. A gente está passando por uma fase delicadíssima da arbitragem, os clubes mandam ofícios, reclamam, e muitas vezes com razão, é bem verdade. Mas aí na hora da CBF, quando ela abre as portas para que os dirigentes possam sentar e conversar da melhor forma possível, que nem você esteve presente, vários não foram. Aí também é uma hipocrisia gigantesca, por isso que eu fico louco aqui, Paulinho. Eu acho assim, né? Nós temos que ter um bom senso, né? Vamos lá. Eu sei, assim, e aí não vamos entrar em instituições, né? Um momento erra para um, outro momento erra para o outro, acerta para o outro. Cara, e nós ficamos realmente revoltados em muitos jogos, né? Você fica, né? Um momento você tem que ter muita, mas assim, é muito discernimento e muito equilíbrio para você talvez não passar do ponto. Mas depois que passa, vamos analisar primeiro. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver onde o árbitro errou. Vamos ver onde o assistente errou. Teve um jogo aqui mesmo que eu chamei o assistente no intervalo e falei assim, cara, você com o nível que você tem, você não poderia ter cometido esses 2 erros que você cometeu. Você não faz isso. Mas assim, tranquilo.
E ele escutou, eu falei aqui, ó, foca no jogo, faz o seu trabalho da comissão técnica, cara, cuidando nós aqui, se preocupa só com o jogo, mas de uma forma muito tranquila. Acabou o jogo, eu desci da mesma forma lá no final do jogo, como eu sempre faço. Falei, cara, você tá vendo como se você focar no jogo, mas por quê? Porque existe toda uma pressão de banco de reserva, de etc. Mas se a gente não começar também a filtrar as coisas e tentar ajudar num todo, vai ficar difícil. Então, assim, eu sou um cara que estou tentando ajudar as pessoas que estão à frente da arbitragem na CBF para que eles também pensem e como já foi falado, né, numa profissionalização, numa parte de governança. Eu acho que existem muitas coisas para serem feitas, porém nós temos que ir passo a passo. E aí cabe também nós, né, desse lado, como clubes também, ir dando as nossas opiniões e sugestões para que a CBF também ela escute, aceite e tenta exercer algumas coisas que realmente é necessário no nosso futebol brasileiro sobre a arbitragem. Você é um cara de nível, não é puxando teu saco, não. A gente vê que é legal esse seu argumento fantástico, a forma que você lida no dia a dia com a arbitragem e tal, mas a gente vê uma briga, um duelo de narrativas, né, dos dirigentes atacando, os treinadores atacando, as comissões técnicas causando na área técnica, jogadores enchendo o saco também. Então, assim, quanto mais pressão parece, melhor, porque vai fazer com que o árbitro, no lance duvidoso, aqueles caras já estão reclamando pra caramba, se eu marcar o contrário aqui, eles vão pegar meu pescoço, né? Enfim, pelo menos tem um movimento para que a gente possa profissionalizar a arbitragem, que eu concordo com você, é fundamental. Paulinho, para te liberar, cara, te agradecer demais, se deixar, eu fico aqui 300 horas conversando contigo, que você é um homem de muita história, um cara gente boa pra caramba. Cara, eu queria fechar nosso bate-papo aqui, velho, falando sobre seleção brasileira, velho, porque é o seguinte, 2018, você tava lá, eu botei fé, infelizmente não deu. 2022, eu botei fé, infelizmente também não deu. Agora, 2026, Paulinho, eu não tô botando fé não, mesmo com o Ancelotti, velho. Por que eu tenho que acreditar nessa seleção brasileira, hein, Paulinho? Eu dei uma entrevista esses dias, mas vamos acreditar. Eu acho que, assim, nós como brasileiros, falando por mim, né, cara, nós temos que torcer. Eu sei que é muito difícil conquistar, né? É complicado. O brasileiro, ele é exigente demais, ele é apaixonado, então é uma mistura de sentimentos. Mas eu ainda continuo com a minha convicção de que vai dar tudo certo. Eu acho que, no final das contas, eu acho que se a gente parar para analisar, nós temos condições de reverter todo esse cenário que vem acontecendo há muito tempo, né? Então nós temos uma comissão técnica capacitada, nós temos pessoas lá dentro que comandam o futebol na seleção brasileira, que são pessoas de altíssimo nível, pessoas capacitadas, né? Que é o Rodrigo Caetano, que é o Cícero, que é uma comissão técnica que tem muita qualidade e capacidade para potencializar esses jogadores e os nossos atletas. Eu acho que existe um receio, uma dúvida, mas nós não vamos desistir não, vamos em busca dessa Copa aí. Você jogou com um gênio, que para mim foi gênio, que é o Neymar, e aí parece que o Neymar, ele tá com seus problemas físicos, infelizmente. Mesmo sem o Neymar, dá para ganhar uma Copa, Paulinho. Pela sua experiência, pela sua bagagem. Você é um jogador de Copa do Mundo, Paulinho. Me dá esperança, Paulinho. Obviamente que, né, um atleta de altíssimo nível, como o Neymar, ele faz falta. Mas o futebol, às vezes, acontece. Você fica fora, perde Copa do Mundo, perde competições importantes por conta de lesões. E os atletas estão sujeitos a isso. É a profissão deles, mas eu não vou deixar de acreditar não. Então eu acho que, independente do grupo que vai jogar essa Copa do Mundo, eu vou ter confiança e convicção de que nós podemos. Paulinho, que alegria ter batido esse papo contigo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Você é um cara maravilhoso e você faz bem ao futebol. Uma última pergunta. A Copa do Mundo é um torneiozinho ano que vem. Isso aí pouco importa. O que importa é que o Mirassol tá na final da Libertadores do ano que vem. Você quer pegar um River, um Boca ou um brasileiro, hein, Paulinho? Se fosse para chegar aí nessa final, eu preferia pegar o Boca. Pegar o Boca, conhece pouco, né? Conhece o caminho de uma final contra o Boca, né, Paulinho? Paulinho, meu irmão, obrigado, viu? Tudo de bom, ótimo fim de semana. Continue com esse trabalho maravilhoso e o Mirassol será campeão da América ano que vem. Um abraço para você. Fica com Deus.
Aí, entrevista exclusiva do João Paulo Capelanes com o Paulinho, o executivo do Mirassol, ex-jogador do Corinthians, do Barcelona, do Tottenham. Jogou na China também, na seleção brasileira. Paulinho, 2 Copas, o Paulinho? 14 e 18, é isso, né? 2 Copas o Paulinho. É isso, né? 2 Copas é isso, do Paulinho. 14 e 18. 14 e 18. 2 Copas do Mundo do Paulinho.